Então, vamos lá. Vou fazer só uma recapitulação bem rápida da aula do estudo, porque basicamente é o mesmo assunto, né? Sobre a aliança da lei. Tudo deu a primeira parte a semana passada e nós vamos com a segunda parte hoje. Então, como introdução, os preceitos e problemas, né, que a lei aparentemente traz, né? Não quer dizer que seja um problema, mas como a gente fala em comunhão com Deus, a gente pensa muito mais fácil do que como uma lei, né? Aquilo que a gente tem que seguir, aquilo que Deus dá ali. Então, o autor da lição aqui, ele diz que suscita uma controvérsia ali, né? Então, comunhão com o Criador, pensa na harmonia, né? E quando a gente fala sobre regras, sobre requerimentos, deveres ou mandamentos, parece que a coisa se torna mais difícil, mas a gente vai ver no decorrer da aula que isso é muito bom e isso houve um avanço até no desdobramento, né, na revelação de Deus para com o seu povo. Então, a lei fala de padronização, né, de conformidade a uma norma exterior, foi aquilo que Deus deu, né? A gente não pode esquecer que o homem, quando foi criado, ele teve a lei de Deus gravada no seu coração, né? Deus trouxe para o homem todo o conhecimento. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, ele tinha todos os preceitos ali, a noção da vontade de Deus para a vida dele. Ele tinha uma comunhão perfeita com Deus ali. E com a queda, isso foi se perdendo ao passar do tempo. Então, Deus, quando dá essa revelação, como o Túlio disse semana passada, uma revelação externa, né, onde ele coloca ali, ele em ordem todos os seus preceitos, né, a sua vontade, revelando de forma bem clara o seu caráter ali, né? A lei nada mais é do que o caráter de Deus expresso ali. Então, uma forma do homem estar voltando e tendo realmente uma ordem para ele estar seguindo. O Túlio falou da questão do retrato e do espelho, né? O retrato onde você tem a imagem perfeita ali do caráter de Deus, né? onde você pode olhar, e o espelho você consegue ver o que está de errado em você, né? Aquilo que você precisa melhorar para poder estar de conformidade com aquele retrato que a lei traz do nosso Criador, do nosso Deus, né? Então, a lei como um retrato, como um espelho. A lei, ela é especial. Ela foi dada de uma forma externa. Ela veio para organizar, né? Nós vamos ver isso na lição de hoje, essa questão da organização, né? De um povo, ali, de uma nação. Então, um dos conceitos errados que as pessoas tendem a formar a respeito disso é a questão de aliança da promessa ser uma aliança incondicional, a aliança de Moisés, né? A aliança da lei ser uma aliança condicional e uma aliança de promessa com Davi também incondicional. Na verdade, tudo isso, todas essas alianças, elas fazem parte de um todo, né? Não se anula a aliança da promessa com a aliança da lei. Pelo contrário, ela alcança um avanço na revelação de Deus para com a humanidade, né? Para com o homem, para com o seu povo. Então, Deus vem se revelando, Deus vem gradativamente se mostrando mais ao seu povo. Então, a lei, ela é especial nesse sentido. Os 10 mandamentos, né, as 10 palavras, apesar de não ter sido só os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos é tido como a aliança, né? Os 10 mandamentos foi a aliança que Deus fez da lei com
o seu povo. O Túlio falou também que hoje ainda nós precisamos da lei, né? A lei nos norteia, ela nos dá a direção e ela revela a vontade de Deus para nossas vidas, né? Nós também vamos ver mais detalhadamente isso na aula de hoje. Nós temos, então, uma geral, né? Nós fomos... o Túlio falou que nós não podemos confundir a aliança das obras feita com Adão lá, com a aliança da lei feita com Moisés, né? No sentido de que Adão era um homem perfeito, sem pecado, ele vivia no tempo da inocência, né? Sem conhecer o pecado, e ele tinha condições perfeitas de obedecer toda a lei, né? E a aliança da lei, ela mostra o caráter de Deus, mas nós não podemos esquecer que a promessa que Deus fez lá para Adão, já, né, em Gênesis 3,15, e ele mandaria o Messias, mandaria aquele que resgataria o povo, que redimiria o povo novamente, né? Então, a lei não vem como uma ordenança para você cumprir e, com isso, receber a vida eterna pelo cumprimento da lei. Então, nós não podemos pensar nesse sentido. Então, já entrando na aula de hoje, a lei como um progresso mediante preceitos, né? A aliança da lei. A lei é uma bênção de Deus, né? Então, apesar da humanidade fazer de tudo para evitar, ignorar e resistir, é impossível viver sem a lei, né? Viver sem lei. O autor da lição, ele dá o exemplo da lei da gravidade, por exemplo, né? Eu não teria condições nem de tomar um copo d'água se não fosse a lei da gravidade. Então, as leis criadas por Deus, elas são uma bênção, porque lei é uma coisa que você tem que obedecer, né? Ela obriga, um exemplo que Paulo dá, inclusive, do pecado, né? Ele fala que o pecado age na vida da gente como uma lei, algo que você tem obrigação de obedecer, né? Então, a lei de Deus, ela é uma obrigação para nós, é um mandamento, aquilo que Deus manda a gente fazer. E ela é uma bênção, porque nos aproxima de Deus. Deus se revela através da lei, ele mostra bem mais claro para o seu povo o seu caráter e aquilo que ele espera da humanidade, né? Então, é impossível o povo viver sem ter uma direção, sem ter um norte. As circunstâncias para o povo de Deus são bem melhores sob Moisés do que em outras eras anteriores, né? Do que a era da promessa de Abraão e outras anteriores. Houve um avanço na revelação de Deus, né? A gente vai ver bem claro isso mais para frente. Então, a lei como uma semente. O autor ele dá esse exemplo. Você pensa numa semente, a semente de uma árvore, ela tá só a sementinha ali, mas ela já contém toda a árvore na semente. E aos poucos ela vai crescendo, ela vai se revelando, ela forma um brotinho, ela cresce um pouquinho a árvore até ela chegar numa árvore frondosa e cheia de frutos, né? Então, pense numa lei dessa forma, a lei como uma semente. A lei do Sinai como um avanço para o povo de Israel, né? O povo, você imagina que o povo era tratado por Deus ali como uma família, né? Abraão foi chamado por Deus para ser o seu povo, né? E ele seria o seu Deus. Ali ele faz uma aliança com Abraão e ali se começa a formar o povo de Deus, né? Passando de uma família para uma tribo e hoje já se encontra numa nação, né? Então, a lei de Sinai veio com um avanço para ordenar aquela nação, aquele povo, né? E nós vamos ver
no próximo ponto, alguns conceitos, né? No sentido dessa organização com o povo de Israel. Você imagine ali no Monte Sinai, né? Todas as manifestações de Deus ali, a fumaça, o fogo, o terremoto, né? O povo recebendo ali aquele som de trombeta muito alto, né? Tudo isso acompanhou a vinda do Senhor. Imagine o povo no monte, recebendo a presença do Senhor ali, né? A presença do próprio Deus, com todas essas manifestações. Então, pensamos nisso como um avanço, né? Na revelação de Deus ali, muito maior do que com Abraão. Abraão sozinho teve essa presença de Deus ali. Toda a nação, todo o povo está experimentando essa presença de Deus ali. E a resposta do povo não poderia ser outra, né? Tudo que falou o Senhor, faremos. Né? Diante de toda essa manifestação, essa foi a resposta do povo ali. Então, a revelação da lei do Sinai era acompanhada da provisão do perdão. Para a gente entender essa questão da lei ser um todo, né, com a aliança da promessa, com a aliança com Abraão, lá, a gente pensa que quando Deus dá a lei, vamos lembrar, né, só para a gente estar bem claro na nossa mente isso. Quando a gente pensa em Adão, um ser perfeito, né, sem pecado, e depois a gente pensa no homem pecador, quando Deus dá aquelas leis para o homem seguir, com isso, ele dá toda a provisão do perdão. Todas aqueles sacrifícios que Deus ordena ao povo fazer ali, seria para que o povo pudesse se redimir diante de Deus, né? Onde ele ofereceria um sacrifício, um derramamento de sangue ali, e Deus perdoaria aquele pecado para o povo. Então, a revelação do Sinai, acompanhada da provisão do perdão. Deus não mandou as leis sem essa provisão, né? Porque a ordem que Deus tinha dado a Adão lá no começo, né? Todos lembram disso, que se ele desobedecesse, ele morreria. Então, aquele propósito de Deus de redimir o homem, de resgatar, de reconciliar o homem com si mesmo, ele continua, ele prevalece na aliança da lei ali. E nós não podemos esquecer também, eu peço para o Túlio ler Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então, a lei que Deus está dando ali para o povo, e ele está providenciando essa provisão do perdão, ele também exigia de Abraão. Então, nas promessas, nas alianças anteriores que Deus fez, Deus já caráter. Então, isso não é uma exclusividade da lei, ali, da aliança da lei. Então, da mesma forma que Deus já tinha feito a promessa lá atrás, essa promessa continua vigorando, essa promessa continua valendo para a aliança da lei, e essa mesma exigência de perfeição que Deus está exigindo do povo ali, ele já exigia das eras anteriores, né? Dos povos anteriores a essa aliança, né? E nós vamos ver agora em que sentido aconteceu um avanço na lei mosaica, né? Então, ele dá 4 maneiras aqui, né? E isso aconteceu. Primeiro, a aliança da lei mosaica constituiu Israel numa entidade nacional, como eu já comentei anteriormente. O povo já era grande, já era uma nação, então precisava ser ordenado. Esse povo precisava ter ordens para poder crescer, caminhar e glorificar a Deus, né? E mostrar para o mundo todo que existia um Deus todo-poderoso, né? Um Deus único e verdadeiro. Esse era o propósito de Deus. Então, a aliança
constituiu Israel numa entidade nacional, dando regras, dando ordens, dando leis, né? As leis civis e as leis morais ali para que o povo obedecesse e seguisse numa ordem perfeita. A aliança da lei mosaica excedeu as épocas anteriores em termos de alcance da revelação da vontade de Deus para o seu povo, né? Então, um entendimento mais completo de Deus ali trazia condições melhores para o povo, né? Deus estava revelando, Deus estava trazendo o seu caráter mais compreensível para o povo ali, para o povo seguir, né? E isso evita alguns conceitos errados, né? O autor da lição até dá um exemplo aqui de você achar que você pode alcançar a perfeição nesse mundo aqui, né? E você achar isso que acontecia um pouco com o povo de Israel ali. Depois nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Então você tem uma noção errada, você cria um conceito errado ali e com isso as suas atitudes mudam, né? Então você tendo a lei, você conseguindo entender e que você não é perfeito, e você não consegue atingir essa perfeição, ajuda bastante, né, o seu relacionamento com Deus ali e entender o que você necessita e quanto você necessita de Deus para sua vida, né? E não dá mais para você ter essas compreensões erradas, né? Terceiro, a revelação da lei tem uma capacidade maior de humilhar os homens e as mulheres, né? Mostrar claramente os nossos defeitos, as nossas falhas, né? E ver o quanto você necessita de Deus para a sua vida, né? Quanto mais eles se tornarem cientes do seu pecado, mais prontamente fugirão para Cristo, né? Essa que é a intenção. Quanto mais você enxerga e vê a sua pequenez, aquilo, o quanto você é frágil, e quanto você é falho, você tem a tendência de buscar mais a Deus para suprir essa sua falha. E quarto, a aliança da lei mosaica forneceu um quadro mais completo da santidade esperada do povo de Deus, né? Deus ali revelando o seu caráter e sabendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus impresso na nossa vida, e se perdendo com o pecado, nós temos essa visão mais perfeita daquilo que Deus espera para a nossa vida. Nós buscamos isso para a nossa vida, né? Então, isso facilita muito. Então, essa lei, a aliança da lei, foi um avanço muito grande nesse sentido, né? Dessa revelação, desse Deus se revelando mais ao homem e expondo mais o seu caráter e a sua vontade para a vida do ser humano, para a vida do seu povo, dos eleitos de Deus. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém queria fazer alguma pergunta? Queria acrescentar alguma coisa? Pastor Túlio, fica à vontade aí. Dica. Quem não acompanhou as aulas passadas, tiver alguma dúvida também para poder a gente entender melhor, pode ficar à vontade, tá, irmão? Nós temos tempo aqui para discutir mesmo. Isso é um assunto muito importante e muito interessante para a nossa vida. Paulo, Oi. O que eu pensei de comentar aqui é que até estava comentando com a minha mãe. A provisão do perdão não parece uma coisa tão óbvia quando a gente pensa nos 10 mandamentos, né? Quando a gente pensa só nos 10 mandamentos. Mas a gente saber que Deus propôs todo aquele sistema de ofertar, entregar sacrifícios, tudo indicando para uma libertação, uma libertação não, mas um redentor, né? Alguém que fosse redimir o povo dos seus pecados, que fosse expiar, né,
Então, os 10 mandamentos em si, eles parece que não mostram nenhuma escapatória, né? A gente olha para eles, percebe que não é capaz de cumprir tudo, mas todo o sistema que envolveu ali aquele momento, do que Deus falou para o povo fazer, indicava sim a salvação, indicava que alguém conseguiria cumprir aquilo para garantir o perdão para o povo, né? O Paulo, queria comentar uma coisa, sim, que eu achei interessante, é porque desde o início Deus estabeleceu coisas que o homem deveria fazer, mas os 10 mandamentos, como um resumo, concentrando ali o principal, facilitou muito para os homens, né? Facilita muito para a gente saber as regras de uma forma tão clara, tão objetiva, curta, que dá até para a gente decorar, né? E se for estudar cada um deles, é bem abrangente, mas pelo menos a gente tem estabelecido, no sentido da gente com Deus e a gente com o próximo, o que Deus espera da gente. Então, isso foi muito bom. E eu pensei assim, quando a gente vai... às vezes eu uso isso para os alunos, para ficar claro para eles, né? Quando a gente vai comer jogo, a gente quer saber as regras. Então, a gente sabendo o que pode e o que não pode fazer, durante o jogo a gente vê até onde a gente pode arriscar. Se começa o jogo e não diz as regras, lá pela diz que deu ponto, ou que a gente deixou algum furo, porque tinha uma regra lá que a gente não sabia, a gente fica perdido. Então, a gente fica sem saber onde está errando, né? Então, está bem estabelecido, então as pessoas têm a liberdade de fazer ou não fazer, mas elas sabem, né? A gente sabe que... Oi, pastor, pode dizer. Desculpa. Algo interessante, na linha do que a Dica acabou de dizer, não é? Havia uma diferença bem grande entre os 10 mandamentos e as leis dadas aos povos vizinhos de Israel, naquela região chamada Antigo Oriente Próximo. Se você pegar outras leis daquele tempo, como o Código de Hammurabi, as leis hititas, não é? Elas são leis mais parecidas com o que você encontra depois lá em Deuteronômio e Levítico, que estabelecem mais a penalidade. Assim como as nossas leis, assim como o nosso Código Penal. Ele estabelece a penalidade, o que acontece com você se você fizer o mal, não é? Então, a nossa lei brasileira é assim. Ela não diz, não assassinarás. Ela diz, se você cometer assassinato, você pode ir preso. Né? É assim que ela diz. Já os 10 mandamentos, eles são leis que nós chamamos de apodíticas. São leis curtas, resumidas, que não apenas dizem o que acontece com você se você fizer o errado, mas diz o que você deve fazer. Né? Não assassinarás. É diferente de, se você assassinar, você vai preso. Porque o que Deus requer de você não é apenas que você não faça o mal, porque você pode ser penalizado por isso. Mas Deus quer que você seja santo. Essa é a grande diferença dos 10 mandamentos. E é por isso que os 10 mandamentos têm um mandamento que diz respeito ao coração, que é o mandamento não cobiçarás. Não é? Tem um mandamento que não tem como outra pessoa avaliar se você está fazendo ou não, se você está cumprindo ou não. É só você mesmo que avalia. Não é? Porque, de fato, esse último ponto aqui é muito interessante. A lei mosaica fornece um quadro completo da santidade que é esperada do povo de Deus. É santidade completa. E é por isso que os 10 mandamentos, de fato, dizem como a gente deve viver. E não eles regulamentam a sociedade, sim, mas também dizem como a gente deve viver. É interessante isso, né? Porque isso é base, né? É fundamental para todo relacionamento, né? Imagine um casamento, né? Você tem um diálogo com a sua esposa, a esposa com o marido, e cada um diz o que você espera de mim, né? O que você espera de mim? E é isso que Deus está dizendo, olha, eu espero de vocês isso, né? Uma coisa bem
a gente, olhando o todo, né, para entender realmente, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, qual é a intenção de Deus com tudo isso, né? Nós não podemos focar somente naquilo e esquecer o todo, aquilo, o plano completo de Deus para a humanidade. Então, nós lembramos que a salvação ela é um ato, né? A regeneração, quando Deus arranca o seu coração de pedra e coloca um coração de carne, ele habilita você a crer, você foi salvo, né? Você foi regenerado por Deus ali. Isso é imediato, isso é uma ação única de Deus, né? Nós não temos participação nenhuma nessa ação. Deus executa sozinho essa ação. E depois nós fazemos parte de um processo, que é esse processo da santificação, onde Deus vai nos limpando. Então, como o Cotúlio explicou a semana passada, né? Deus não espera nada menos de nós do que a perfeição. O que Deus exige da minha vida é perfeição. Eu tenho que adequar o meu caráter ao caráter de Deus. É isso que Deus espera de mim. Né? Como o Túlio disse semana passada, vivemos no tempo da graça, agora não precisamos mais obedecer à lei. Muito pelo contrário. Agora que eu tenho que obedecer à lei mesmo. Como o apóstolo Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Ele me envergonha a tal ponto que eu tenho cada dia mais buscar ser perfeito, né? Ter o meu caráter alinhado com o caráter de Deus. Então, esse é o que Deus espera de mim. Não pensa que Deus me salvou e me largou no mundo para eu viver de qualquer jeito. Uma ordem de Deus ali para a santidade. Essa que é a questão. Então, isso faz parte dos planos de Deus. Então, ele dá o exemplo da semente, né? Essa revelação gradativa. Paulo diz que hoje nós já temos toda a revelação. Não vai haver mais nenhuma revelação além dessa que já está escrita na Escritura. O homem, ele vive por revelação. Né? Nós vivemos pela revelação, mas pela revelação escrita. Deus não vai revelar mais nada para nós da sua vontade, já está revelado. Mas, mesmo assim, Paulo diz que quando nós formos resgatados por Cristo na segunda vinda, nós vamos compreender o todo mesmo, né? Hoje nós somos limitados para essa compreensão. E quando nós tivermos a nossa transformação total, né? E vamos ter o nosso corpo glorificado ali, nós vamos compreender o todo, né? Da vontade de Deus para nossas vidas. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, Deus não espera nada menos do que a perfeição para a nossa vida. Essa que é a realidade. E o mais interessante é que ele providencia meios, né? Quando Deus deu a lei ali no Sinai, ele não deu nada impossível para o homem fazer. Ele não exigiu nada impossível para o homem. E mesmo assim ele providenciou, né? Ele deu as provisões ali, todos aqueles sacrifícios ali, o homem se redimia, o homem recebia o perdão de Deus, né? Tudo isso a gente entende como sombra, né, daquilo que seria feito por Jesus Cristo ali, né? Tudo tipo, né? Aquilo apontava para uma coisa que nós teríamos aí, temos hoje, que é o perdão em Jesus Cristo, né? Para uma realidade futura, Deus apontava ali no Sinai, né? E a lei hoje, né? Como é que ela funciona, a lei hoje? Então, a lei é a superioridade da nova aliança. Nós não podemos esquecer isso. Então, como o autor diz na aula passada, acho que o Túlio comentou também, ele fala que muitos intérpretes eles enxergam como um retrocesso a aliança da lei feita com o povo ali. Então, alguns intérpretes acham que o povo ali devia ter implorado a Deus, suplicado a Deus para que Deus prorrogasse um pouquinho mais a aliança da promessa antes de dar a aliança da lei. E isso não é a realidade, né?
A aliança da lei, ela não anula a aliança da promessa em nenhum sentido, né? Tudo aquilo que Deus prometeu ali continua valendo e Deus vai cumprir, né? Essa promessa. Então, há uma superioridade ali nessa aliança. Eu peço para o Tom ler 2 Coríntios 3, de 7 a 9. E esse o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Porque esse ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, o que Paulo está dizendo ali, né? Essa tendência do povo ali se apegar às alianças antigas, né? As sombras daquilo que Paulo está dizendo. Olha, o ministério do Espírito hoje, né? Essa forma cheia do Espírito e vivificadora da nova aliança, ela é muito maior do que a aliança mosaica. A gente vai entender um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar no ponto da teonomia, o que o povo de Israel valorizava, né? Essa equidade, essa forma perfeita da lei de Deus, ela é natural, ela trazer um certo orgulho para o povo, né? E eles valorizavam muito esse conceito, né? Essas leis que foram dadas por Deus. Mas Paulo está dizendo, isso trazia morte, por quê? Mostrava para você que você era um pecador, que você não tinha condições de obedecer à lei. Esse era o propósito da lei, né? De mostrar o quanto você era falho e o quanto você não conseguiria seguir totalmente a lei, né? Por isso que ele trazia a morte. E essa nova aliança, uma nova oportunidade que Deus dá ali, né? E leva você a Cristo, né? O Espírito Santo de Deus habitando, né? No seu coração. Então, não é mais aquela forma exteriorizada da lei, né? Da aliança anterior, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, essa superioridade da nova aliança. Ela é muito maior do que a aliança anterior. O autor de Hebreus trabalha bem essa questão também, da superioridade da nova aliança. Mas até hoje, esse é um ponto interessante, né, da gente entender. Até hoje. No texto que o Tom leu de 2 Coríntios 3, no verso 15, Paulo diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, o povo de Israel ali, lembra do evento quando Moisés recebe as tábuas da lei, que ele desce da presença de Deus e o seu rosto estava em glória ali, né? Transfigurado ali, mostrando irradiando aquela glória de Deus ali. E Moisés, qual é o motivo que Moisés coloca o véu no rosto ali? É para o povo não ver que aquele brilho estava desvanecendo do rosto dele, né? E é isso que o autor está dizendo aqui. Eles se apegam tanto à beleza, à equidade, aquilo que era a lei, e eles não conseguem enxergar que aquilo era passageiro, era transitório, aquelas leis dadas ali, as leis civis, as leis cerimoniais que o povo estava recebendo, aquilo era transitório, era para o momento, era para aquele povo específico ali que Deus estava reunindo no Sinai, né? Então, o povo hoje, o povo a Israel atual, ela não consegue enxergar essa transitoriedade ali, né? E eles têm como um véu, né? Porém, sempre que voltarem para o Senhor, o véu será removido. E no mesmo capítulo
de Corinto, verso 16, ele diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, aqui não é uma alegoria, esse véu não é físico, o povo não anda com o véu, mas é simplesmente Paulo está mostrando ali que o povo não consegue enxergar, não consegue ver a beleza da nova aliança, né? Não consegue enxergar Cristo como o Messias prometido, porque eles têm esse véu, né? Que não conseguem enxergar a transitoriedade da antiga aliança, né? E não conseguem enxergar a nova aliança. Esse é um problema que o povo não consegue entender. E ele não consegue entender que as leis foram revogadas em Cristo, né? Cristo cumpriu todas as leis. Tudo aquilo que apontava para ele, tudo aquilo que era a sombra do que viria, foram revogadas em Cristo. O autor dá um exemplo interessante, que é um andaime. Quando você está fazendo uma obra, você usa andaimes para poder fazer aquela obra, né? E quando você termina, essa obra está pronta e ela está consumada ali, você retira os andaimes. Então, essas leis civis, cerimoniais, tudo que foi feito para que tipificava, que mostrava como seria a reconciliação de Deus com o homem, como Deus redimiria o seu povo, foi abolida, né? Foi revogada em Cristo, porque Cristo cumpriu todas as exigências da lei, né? Lembra que inicialmente foi pedido para o homem, né? Esse pacto de obras, né? O Cristo, né? O Deus encarnado, né? O Deus que se fez homem, ele na condição de homem, ele cumpriu toda a lei, né? Então Paulo trabalha bem esse ponto do segundo Adão, sendo aquele que cumpriu todas as exigências da lei. Então, aquilo que foi pedido e que foi ordenado a Adão, e Adão não cumpriu, o segundo Adão cumpriu como homem, né? Por isso que a Bíblia nos mostra Jesus como sendo 100% Deus e sendo 100% homem. Ele tem as duas naturezas, ele é 100% homem, e como homem ele cumpriu todas as exigências da lei. Então, essas leis elas foram revogadas em Cristo Jesus. E um texto interessante que nos mostra isso é Marcos 7, do verso 15 ao 19. A Janaína pode ler para nós? Tem condição de ler, Janaína? Marcos 7, do verso 15 ao 19. Leia. Um minutinho. Só que essa versão da Bíblia dele aqui é diferente da de vocês, mas eu vou ler ela. Tá bom. Não há nada fora de um homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas as coisas que saem do homem são as que o tornam impuro. Então, depois de ele se afastar da multidão e entrar numa casa, seus discípulos lhe perguntaram sobre a ilustração. De modo que lhe perguntou: vocês também estão sem entendimento como ele? Não percebem que nada que entre num homem pode torná-lo impuro? Visto que entra não no seu coração, mas no seu estômago e sai para o esgoto, assim ele declarou puros todos os alimentos. Então, esse é um texto que deixa bem claro a revogação da lei, né? Pensa nas leis dietéticas que o povo tinha, né? Não podia comer certos alimentos, animais impuros, e ali Jesus santifica todas as coisas, né? Com ações de graça você pode comer, né? Ele está dando essa autoridade. Como eu já comentei antes, é normal, né? Normal não, né? Mas é muito claro a gente enxergar isso no povo de Israel, né? Israel, quando ele compara a sua religião com as leis de Deus ali, com a equidade das leis, com a perfeição de tudo que Deus determinou a eles, é muito comum eles, quando eles comparam com outras religiões, eles se colocarem num patamar superior, achar que a religião deles é perfeita, que eles superam, né, todas as outras religiões, e eles, como povo escolhido de Deus, é um povo perfeito que Deus tinha
escolhido para eles, né? E a observação da lei, o cumprimento da lei, no caso deles, né, traria essa salvação e faria deles um povo diferente, um povo separado. Então, o povo olhando para toda essa superioridade que eles enxergam deles mesmo, da religião deles, né, esse legalismo, imagina você revogando tudo isso. Um filho do carpinteiro lá, dizendo que isso tudo não valia mais nada, porque ele estava trazendo uma nova aliança, né? Uma aliança no meu sangue, como ele mesmo disse, né? Então, esse véu que hoje encobre o povo de Israel, e o povo não consegue enxergar a beleza e a superioridade da nova aliança. Outro aspecto, né, dessa revogação da lei é o dia de repouso, né, o dia do Senhor. Inclusive faz parte do decálogo, né, o quarto mandamento, né, vai dar um dia do descanso, né? Então o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, em João 20, 19 a 26. Vou pedir para a Dalila ler para nós. João 20, 19 a 26. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns... até a 26... Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, ali a gente vê Jesus, né, ressuscitando no primeiro dia da semana. E o partir do pão e a pregação da palavra ocorriam no primeiro dia da semana, né, em Atos 27. Quem pode ler, Paulo? Lê para nós Atos 27, 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir do pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. As ofertas regulares da igreja eram feitas no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2. Quem pode ler? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E João achou-se em espírito no dia do Senhor, né? Então, enquanto a antiga aliança da lei aguardava por um dia vindouro de repouso mediante o símbolo do sétimo dia, a vida da nova aliança celebra um repouso de redenção que foi agora alcançado. Lembra o que o autor de Hebreus ele fala a respeito disso, quando Josué é prometido a Josué ali um dia de repouso, né? Um dia de descanso. Entra no meu descanso. E o povo tendo entrado, e essa promessa continua valendo. Então, aquele não era um descanso realmente prometido por Deus ali. Aquilo era uma sombra, né? Era o que tipificava, era um dia que davam esse dia
Isso simbolizava o sétimo dia. Então, a vida na nova aliança celebra um repouso de redenção que foi agora alcançado. Irmãos, nós já alcançamos esse repouso para a nossa redenção. Nós já usufruímos dessa bênção hoje, porque isso é cumprir. Né? Jesus, quando foi assunto ao céu, ele diz, né? Vou preparar um lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E ele vai voltar para nos buscar. Então, nós já podemos usufruir desse descanso, que é a promessa de Deus para a nossa vida. Esse descanso eterno. Né? Isso ele é comemorado hoje no primeiro dia da semana, no domingo, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E nós vemos a prática da igreja primitiva, depois dessa ressurreição, que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Né? As ofertas regulares elas eram feitas no primeiro dia da semana. Né? João achou-se em espírito no dia do Senhor, né? No primeiro dia da semana. Então, o texto diz ali que esse dia que João achou-se em espírito era o dia do Senhor. E que dia que era esse? Era o primeiro dia da semana. Né? Percebe como essas leis foram revogadas e esse sétimo dia não mais é o sábado, mas sim o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Né? Outros textos nós poderíamos usar, né, para entender isso. Quando Jesus conversa ali a respeito do adultério, ele diz o seguinte: lembra que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. Quer dizer, aquela lei que foi dada aos antigos, ele estava revogando ela. Eu vos digo, não é assim, é assim. É muito mais do que era, que vocês imaginavam que era. Então, Jesus revogou toda a lei. Então, nós temos as leis que se cumpriram em Cristo, né? Aquilo que apontava para ele, as leis civis, né? Porque eram específicas para o governo do povo de Israel. Nós vamos entender ali a nação de Israel, ela tipificava o reino de Deus. Ela fornecia uma visão que seria o reino. Então, ela não pensava em outras nações para fora, mas somente no povo de Israel ali. E todas essas leis foram revogadas, né? Em Cristo Jesus, elas foram cumpridas, as leis, e hoje nós vivemos na nova aliança, mas as leis morais, elas continuam valendo para a nossa vida até hoje. Antes da gente entrar no próximo ponto, eu faço de novo a pergunta se alguém tem alguma dúvida, se alguém queria acrescentar alguma coisa. Algo interessante, né, é que Jesus inaugurou mesmo um novo padrão, aparecendo propositalmente aos seus discípulos sempre no primeiro dia, né? Ele ressuscitou no primeiro dia, aí depois ele esperou 8 dias para aparecer de novo, né? E qual que é o 8º dia depois do primeiro dia? É o primeiro dia da outra semana, né? Então, Jesus ele foi inaugurando esse padrão de mudança do sábado para o domingo, mostrando que a lei, de fato, ela sofre algumas mudanças, algumas alterações na nova aliança. Né? Isso é bem interessante. Mais alguém? Ô, Paulo, isso também é interessante, porque como muitas pessoas acusam a nossa forma de fazer teologia, né? Isso é uma dedução clara do que está na Escritura. E a gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, nenhum outro grupo evangélico comemora a Páscoa judaica. Algumas igrejas pontuais às vezes fazem esse tipo de coisa. Mas Jesus não disse parem de comemorar a Páscoa. Ele simplesmente inaugurou a Santa Ceia. Aí a gente não mais comemora a Páscoa, porque já veio.
Então a gente deduz, os outros grupos deduzem também. A gente faz isso com o Dia do Senhor, com a Páscoa, com o batismo. Isso é uma lógica que a gente usa o tempo todo. Interessante isso. Essa semana eu estava voltando do trabalho, eu estava ouvindo o rádio, né? A Rede Bandeirantes, e tem um comentarista, que ele é de Brasília, ele é um senhor já. Ele foi, inclusive, porta-voz de governo, mas não me recordo que governo ele foi porta-voz. E tem uma moça que ela é apresentadora do Jornal da Band, e ela gosta de criticar muito, né? E ela, criticando a fala do ministro, que agora é da AGU, né? O Mendonça, que é o pastor presbiteriano, e ela descendo a lenha nele lá, aí esse senhor, né, ele chama Cláudio Humberto, acho que todos conhecem ele, um comentarista, e ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, ele fala com propriedade, né, porque ele é um profundo conhecedor da lei, né, ele é um homem capacitado para isso, e além de tudo ele é pastor presbiteriano. Ele falou, todo o Brasil conhece a igreja presbiteriana como uma igreja séria, uma igreja que todos os pastores, todo mundo estuda bastante a palavra de Deus, né? Tem um bom conhecimento da Escritura. Eu nunca vi, e você também nunca vai ver, nenhum presbiteriano corrupto, né? É lógico que não podemos dizer que nós somos perfeitos e tudo, mas esse entendimento da palavra de Deus, né? Eu estou dizendo isso porque é muito sério a questão da gente conhecer a Deus, né? E eu me recordo eu já até disse isso outras vezes, né, em aula, no começo da minha conversão, quando você começa a entender e a compreender a palavra de Deus, né? Eu tinha uma coisa comigo. Eu sempre fui eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Acho que desde os 10, 12 anos eu já trabalhava. E nunca usei droga na minha vida, nunca me meti em coisas, né, erradas. Sempre me achava um filho obediente, né? E aquilo, eu até me recordo, que quando eu me converti e comecei a entender a palavra de Deus, então, antes disso, eu me achava uma pessoa quase perfeita. Um filho obediente, nunca se meteu em droga, nunca fez nada errado, sempre trabalhou, sempre foi honesto, né? E aquilo, para mim, eu era uma pessoa quase perfeita. Era um modelo a ser seguido por muita gente. E aí, quando eu me deparei com a revelação de Deus ali, com a palavra de Deus, e eu fui realmente desvendado para mim mesmo quem eu era, e aquilo me trazia muita angústia, né? A ponto de pensar como aquilo que nós citamos mais atrás, né? Que seria melhor eu não conhecer a palavra de Deus. Porque, como Paulo dizia, né? As coisas que eu quero fazer, eu não consigo, mas as coisas que eu não quero, eu faço. Então, a minha luta para me conformar com aquela revelação de Deus ali, da sua vontade, do seu caráter, foi um momento muito difícil. Eu acho que todo mundo passou por esse momento, né, de você querer agradar a Deus e perceber que falta muito ainda para você agradar a Deus. Não que você tenha se tornado uma pessoa perfeita hoje, mas a gente consegue amadurecer mais na fé e consegue entender mais a vontade de Deus, né? Então, esse desejo de se conformar com a vontade de Deus tem que permanecer toda a nossa vida, né? Toda a nossa caminhada, esse desejo tem que permanecer. Mas eu consigo entender que Deus está comigo nessa caminhada. Então, isso me traz alento.
me traz consolo e tira aquela angústia que eu sentia no começo. E muitas vezes querer que o tempo voltasse e eu não tivesse conhecido a palavra de Deus. E estudando essa lição, eu pude me relembrar disso. E saber o quanto é importante a gente conhecer a vontade de Deus. Eu me lembro do reverendo Felipe, que ele estava, por exemplo, da avó dele. A avó dele era crente e era de uma igreja pentecostal. E ele dizia que minha avó tem uma fé tremenda, um amor a Deus, mas ela sofre muito por falta de conhecimento, por falta de não entender a vontade de Deus. E primeiro de você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, de você procurar moldar o seu caráter e ter uma vida mais tranquila por saber que Deus está te acompanhando, está do seu lado. E não é que a gente não se envergonha todos os dias das nossas falhas. Mas quando a gente olha para trás e vê o quanto a gente já caminhou, e o quanto a gente já progrediu, isso é pura bênção da nossa vida. Os irmãos me perdoem aí pela emoção. Paulo, eu queria retomar uma coisa que você tinha falado agora há pouco, que é Deus transformar o coração. E a beleza e a diferença que a gente vê em relação ao legalismo é que a pessoa não quer cumprir a lei simplesmente, ela se sente constrangida pelo que ela recebeu e ela quer agradar a Deus. Então, querendo agradar a Deus, ela vai querer cumprir a lei, mas vem de dentro dela, não é, por exemplo, de um grupo de pessoas, né, do conselho da igreja, não é de alguém dizendo e por causa disso ela vai fazer. Ela vai fazer porque ela teve uma mudança no coração dela, então ela se agrada do que agrada a Deus. E o que não agrada a Deus também entristece e ela vai tentar fugir. Então, é uma coisa muito maior do que pegar a lei e cumprir. Esse teu testemunho mostra que a pessoa precisa realmente ser tocada lá dentro, quebrantada, para ela viver incomodada com o que é errado e tendo vontade de fazer o que é certo de acordo com a vontade de Deus. Eu citei até o exemplo da igreja presbiteriana, porque nós não enxergamos como um legalista, né? Como o judeu atual, que coloca a sua religião como superior às outras. Nós sabemos que toda religião é falha porque ela é feita de homens, né? E homens são falhos diante de Deus. Mas eu consigo enxergar o amor de Deus até no fato de ele ter me plantado na igreja presbiteriana. Porque foi Deus que me plantou aqui. E quando você se depara com uma sã doutrina, quando a coisa sendo ensinada de uma maneira correta, e isso gera frutos, né? O fato da pessoa, de um ímpio, reconhecer a honestidade e o caráter de um cristão verdadeiro, isso é relevante, né? Isso é muito gratificante para o seu povo, né? Para o povo de Deus. O filósofo e autor C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele certa vez disse que todo mundo devia, algum dia, em algum momento, tentar cumprir a lei. Ele falou isso. Tenta, né? Tente cumprir a lei. Porque aquele que não tentou fazer isso algum dia, não conheceu ainda a profundidade do próprio pecado.
E ele fala, quem tenta, vai lá, tenta cumprir perfeitamente, pega os preceitos da lei, tenta seguir à risca, vai conhecer a profundidade do pecado, da maldade do seu coração e vai perceber a necessidade de graça e de salvação, né? Por isso é importante conhecer a lei de Deus, não para se sentir superior, né? Não como os legalistas, como os judeus, e muitas vezes nós também, né? Não para nos acharmos superiores moralmente por conhecermos a lei e supostamente cumprirmos a lei, mas para conhecer a graça de Deus e depois de salvos para buscar agradar a Deus de coração como uma resposta de gratidão, não como uma obrigação externa, como disse a Dicla, embora haja uma obrigação, mas por uma mudança, uma transformação, uma inclinação do coração nova que é dada pelo Espírito Santo, que nos leva a querer viver uma vida que agrada a Deus. E aí fica esse desafio, né? Quer conhecer profundamente a maldade do seu coração? Conheça a lei de Deus. A grande questão é quem que nós olhamos como padrão, né? Quando eu olho para as pessoas que estão ao meu redor como padrão para a minha vida, eu posso me achar que eu estou no nível bom, né? Quando eu olho para o mundo aí fora e vejo o padrão, né? Bom, para me igualar com o mundo, eu preciso descer alguns degraus. É isso que eu posso ter na minha vida. Mas quando eu coloco Deus como um padrão, né? Aí a coisa muda de sentido, né? E foi isso que aconteceu com a minha vida, e tenho certeza que acontece com a vida de todo aquele que se converte, né? Quando eu olho para Deus e Deus é o padrão, como Deus deu a lei lá no Sinai. Esse é o padrão que o povo tem que seguir, né? Então, o povo, em vez de se admirar com o padrão perfeito de Deus, ele devia buscar esse padrão, né? É isso que Deus espera de mim. O meu caráter igual ao caráter dele. E aí, quando eu olho para esse padrão, eu vejo que estou muito distante dele, né? Eu tenho uma longa caminhada. E como o reverendo disse, eu tenho que desejar isso, né? O que conta para Deus não é o quanto que eu faço de certo e correto. É o quanto eu desejo fazer o certo e o correto. Porque às vezes eu posso ser menos, mas aquela pessoa ser uma pessoa acomodada que achou que chegou num padrão limite, aí não precisa melhorar em mais nada, né? E eu, como uma pessoa menor, mas com um desejo tremendo de buscar a vontade de Deus, né? E essa vontade, irmão, a gente só vai poder conseguir alcançar se a gente buscar o conhecimento de Deus, né? Eu oro a Deus, essa é a minha forma de eu falar com Deus, né? Eu oro a Deus e eu falo com Deus, mas eu preciso ler a sua palavra para ele falar comigo. É através da sua palavra, da revelação escrita, que ele vai se revelar a mim e que ele vai dar a sua vontade para a minha vida e aquilo que eu tenho que fazer para me moldar ao seu caráter. Ok? Vamos seguir no próximo ponto. Paulo, Oi, pode dizer. posso Olívia, falar alguma coisa nessa primeira questão aí que você falou? com certeza, pode falar. Me surgiu uma duvidazinha aí, porque você fala também, talvez o pastor explica também. Aqui em Mateus 5, no Sermão do Monte, no verso 17, daí está escrito: não pensais que vim revogar a lei ou os profetas. Não, vim para revogar, vim para cumprir. Isso, nós vamos entrar um pouco nessa discussão agora, Olívia. Mas se o pastor quiser falar alguma coisa nesse sentido. Então. O que fica claro ali no Sermão do Monte é que Jesus não veio abolir a lei. A lei de Deus não foi abolida, certo? Ela continua valendo. O que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir a lei. Como assim?
Ele vai viver uma vida perfeita em nosso lugar. Quando a gente fala da obra de Cristo, muitas vezes a gente pensa apenas na morte e ressurreição, não é? Mas a obra de Cristo não foi somente a morte e a ressurreição. Porque se fosse assim, Cristo não precisava ter nascido, né, de uma virgem, vivido 33 anos na Terra. Não, ele podia ter vindo já adulto, morria ressuscitado, né? Não, Cristo ele veio também para viver a lei, né? Viver de um modo perfeito, de um modo obediente, para que ao nós sermos unidos com Cristo por meio da fé, não apenas a morte de Cristo, o pagamento pelo pecado é acreditado a nós, mas também a obediência de Cristo é acreditada a nós. Então, como assim? Imagina que só você tem uma conta no banco que está no cheque especial, né? Menos 1 milhão é o que está na sua conta. Você não tem como pagar, não é? Cristo não veio apenas e pagou 1 milhão para você ficar zerado, né? E aí, a partir de agora, é contigo, se vira. Não. Cristo, ele pagou a sua dívida e te deu crédito. E te deu crédito por causa da obediência dele. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu perfeitamente, né? E a lei não foi abolida também para nós. Como assim? Ela não foi abolida para nós porque agora que estamos unidos a Cristo, queremos viver uma vida adequada para Deus, devemos cumprir a lei. O que Jesus faz não é abolir a lei, mas é explicar como a lei deveria ser cumprida. E aí no Sermão do Monte ele faz isso. Não matar, né? Não matarás, não é só não tirar a vida de alguém, literalmente, mas é valorizar a vida em todos os seus aspectos. Né? Não adulterarás não é apenas você não trair dentro do contexto do casamento, mas é qualquer olhar impuro, qualquer imoralidade sexual, é uma quebra do mandamento, não adulterarás. Né? Qualquer sexualidade fora do contexto matrimonial. Então, você vê que os mandamentos foram expandidos, eles não foram abolidos. Então, é isso que Jesus quer dizer com esse conceito de que ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir. A questão é qual lei continua valendo hoje. Acho que é aí que o Paulo vai entrar agora, né? Se todas as leis do Antigo Testamento continuam valendo, né? Ou existem algumas leis que são temporárias e outras que são eternas. É isso que a gente tem de ver agora. É isso aí. Então, o que dizer da teonomia? O nome já diz, né? Governo de Deus. Teo, Deus, nomia, governo. Né? Governo de Deus. Alguém se arrisca a dar um parecer da teonomia? O que seria a teonomia? Menos o pastor e o Túlio, senão eles vão dar aula no meu lugar. A esposa do pastor pode? Se o pastor não preparou ela, pode. Não, ele não falou nada, não. Vou falar o que eu acho. Com certeza, pode. Eu acho que é tipo assim, as leis do Antigo Testamento para ler hoje. É isso? Então, esse não matarás, não adulterarás, não está valendo mais. Não, valer tudo hoje. Tipo, a forma de governo, ser o que está escrito na Bíblia. É isso? Mais ou menos isso. Tá no caminho certo. Você aplicar as leis no estado atual. As leis do Antigo Testamento no estado atual. Isso aí. É basicamente isso que a Nerd disse, né? E é isso mesmo. Então, Israel, né? Um modelo tipológico do reino de Deus, né? Nós já comentamos isso um pouco atrás, né? Essas leis cerimoniais ali foram dadas porque tipificavam a Cristo, né? Então, de que forma Deus ia redimir o seu povo? De que forma Deus ia resgatar o povo? Através do derramamento de sangue, né? Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, o povo de Deus, ele é perdoado através do derramamento de sangue. Então,
todas aquelas leis cerimoniais que Deus deu lá, junto com o Sinai, Deus deu outras leis, né? As leis civis, as leis cerimoniais, as leis dietéticas. Então, tudo aquilo era sombra da nova aliança, daquilo que viria com Jesus Cristo. Então, as leis cerimoniais tipificavam a Cristo, as leis civis, né? Algumas específicas ali, eram um tipo do governo, né? do reino de Deus, como é que é esse reino, esse governo, né? E esse domínio era limitado, ele não só usando os povos vizinhos, né? Aí a Síria e o Egito, as leis não valiam para eles, valiam especificamente para o povo de Israel, para a nação de Israel. Essas leis eram limitadas ali, tinha um domínio limitado. Um exemplo que o autor da lição dá é na colonização inicial da América. Então, quando a América foi criada, a Nova Inglaterra, né, como era chamada os Estados Unidos da América, e ali eles tentaram introduzir aquelas leis, né, que eram as leis civis do Estado de Israel na Nova Inglaterra, né? Então, conquanto o princípio geral de equidade possa ser transferido às leis de natureza civil da Antiga Aliança, não podem ter o efeito obrigatório das 10 palavras. Então, para você governar, a gente vai no final aqui, a gente vai conseguir entender melhor isso, né? Eu espero que a gente consiga ter uma noção exata disso. Mas é para a gente entender um pouquinho esse propósito de Deus. Nós não podemos esquecer que o propósito de Deus está por trás de tudo isso, né? Por que Deus instituiu aquelas leis e por que foi feito daquela forma, né? Deus tinha um desejo. Então, o povo, aquela nação, ela era o tipo do reino de Deus. Esse reino que foi instaurado por Jesus, né? E esse reino continua, ele está em andamento, né? Ele está caminhando e crescendo, esse reino, né? Com as pessoas que estão sendo inseridas nesse reino. Então, esse povo, essa nação de Israel, ela tipificava, ela dava um modelo desse reino de Deus. E hoje nós temos a igreja como esse modelo. Então, o Estado hoje ele exerce uma função secundária nos planos de Deus. Ele não faz parte mais desse reino de Deus como fazia o Estado de Israel naquela época, né? E uma coisa interessante, eu dando estudando um pouco mais, né, nesse conceito de teonomia, um conceito que eu só conhecia a palavra, mas não tinha me familiarizado mais com ele, o quanto as pessoas a gente vê saindo do armário, né? Muitas pessoas que a gente já conhece no meio teológico ali, muitas pessoas que você consulta bastante, né, nas buscas na internet aí para poder te ajudar, e você percebe essas pessoas saindo do armário e são todos teonomistas, né? Inclusive um site que eu gosto bastante, aquele Monergismo, que é do Felipe Sabino, e eu descobri que ele é teonomista, né? E muitos teólogos bem conceituados são teonomistas, mas isso não quer dizer que é correto e que esse entendimento nós devemos ter esse entendimento. Então, essa é a questão, né? A colonização, como eu estava dizendo, a colonização da América, eles tentaram instituir os mesmos preceitos das leis civis do Estado de Israel para a nação toda, né? Então, o governo teocrático previsto na legislação da Antiga Aliança não se ajusta às intenções de Deus para a expansão do Evangelho na presente era. Então, a expansão do Evangelho hoje, o reino de Deus hoje, é a igreja de Deus, é a igreja invisível. Esse é o verdadeiro reino de Deus hoje, né? Assim como era o tipo desse reino, era o povo de Israel, a nação de Israel, naquele tempo, né? Então, alguns exemplos dessas leis que nós vamos ter é o falso profeta. O que acontecia com o falso profeta? Alguém lê para nós Deuteronômio 13, 5? Pode ficar aberto no Deuteronômio, nós vamos ver.
todos os capítulos. Deuteronômio 13, verso 5. Dona Ana, pode ler para nós aí? Sim. Lê e já fica aberto nele que você lê os próximos também. Tá. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andares nele, assim alimentarás o mal do meio de ti. Eliminarás o mal do meio de ti. Irmãos, isso é a lei, tá? É a lei que Deus deu para o povo de Israel seguir. Eles tinham que seguir. Então, o falso profeta ele seria eliminado, seria morto. Um familiar idólatra, né? Alguém da sua família. Pode ler os 6 a 11. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que amas como a tua alma te incita em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem ouvirás. Não olharás com piedade, não poupará, nem esconderás. Mas certamente o matará. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-los até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não te tornará a participar maldade, como está no meio de ti. A praticar maldade, aqui fala assim, ó, e todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade, como está no meio de ti. Então, as leis, né? Se um falso profeta, se um membro da família pregasse falso deus ali, né? Se uma comunidade toda ela partisse para a idolatria, por divulgar, né? O difundir um falso deus ali, e esse povo era eliminado, né? Essa pessoa era eliminada. Então, isso fazia parte das leis civis ali. É só para a gente ter uma noção, né? Como eu disse da introdução da Nova Inglaterra, lá, da América, as leis territoriais, né? Onde cada tribo foi distribuída dentro do espaço ali do povo de Israel ali, e cada tribo recebeu a sua porção de terra. Então, existiam as leis que não permitia que a pessoa se casasse com outra pessoa fora daquele contexto ali, que se ela vendesse a terra, ela teria que vender somente para alguém que fosse da mesma tribo, né? Imagine todas essas leis, né? Essas que nós acabamos de ver, de matar a pessoa, de matar o falso profeta, de matar o próprio filho se ele fosse um idólatra, né? Imagine obrigando o Estado hoje a aplicar todas essas leis, né? Imagine o Estado pedindo licença, entrando na sua casa para pegar o seu filho e apedrejar. Nós vamos apedrejar o seu filho aí, porque... né? Então, essa que é a questão. E a questão que eu consigo enxergar de tudo isso, como o próprio autor da lição diz, né? É a intenção de Deus, como é que Deus... qual foi o propósito de Deus
na velha aliança, na antiga aliança, né, com o seu povo, e como é o propósito de Deus hoje para o reino de Deus, né, para o seu reino na nova aliança. Então, essas são as intenções. Porque as pessoas que defendem o teonomismo, eles alegam a perfeição da lei de Deus. E realmente, a lei de Deus ela é perfeita. Então, esses princípios, né, como ele diz aqui, né? Então, o governo teocrático previsto na legislação da antiga aliança não se ajusta às intenções de Deus para a expansão do governo do evangelho na presente era, né? Mas os princípios podem ser aplicados hoje, né? Mas não é impossível aplicar aquelas leis, todas as leis, né? Então eles defendem que as leis que não foram revogadas, que não estão claras a sua revogação ali no Novo Testamento, essas leis continuam valendo, né? Elas não têm por que serem revogadas. E o argumento deles o quão a lei de Deus ela é boa, né? Então, essas práticas podem ser úteis para descrever a eficácia do julgamento final mediante a graça comum. Nós sabemos que todo mundo vai ser julgado, né? Quando chegar no último dia, Deus instaurar o seu tribunal ali, aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que foram resgatados, né, e foram redimidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós, a sua igreja, né, o seu povo, vai fazer parte desse julgamento junto com Cristo. Mas toda a humanidade vai ser julgada, né? Toda a humanidade. E uma das coisas que vão ser levadas em consideração para esse julgamento é essa graça comum. A graça comum é a graça que todo mundo recebe de Deus, né? O fato de o homem não ser eliminado, não ser morto pelo seu pecado, isso é graças à graça comum, né? O fato de a maldade não se tornar uma coisa insustentável nesse mundo aqui, a ação dos próprios demônios, né, de Satanás e todos os seus anjos não tornar esse mundo uma forma que não seria possível habitar nele mais, tudo isso decorre da graça comum de Deus com a humanidade. E a graça especial nós sabemos que é a revelação de Deus ao seu povo, né, aos eleitos, aos escolhidos de Deus. Então, as glórias do modelo da antiga aliança não devem ser confundidas com as funções limitadas do Estado na era atual. Então, o texto de Mateus 22, 21 é aquele texto que Jesus fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, uma divisão clara ali feita por Jesus da igreja, do seu reino e do Estado. Então, o Estado hoje ele funciona como uma autoridade instituída por Deus, como fazendo parte da graça comum. O Estado ele freia o mal neste mundo aqui. Ele foi constituído por Deus, muitas vezes não de forma perfeita, muitas vezes trazendo muita corrupção e muita coisa errada para esse mundo, mas esse é o intuito do Estado hoje. Então é uma condição secundária do Estado hoje, não mais como tipo e como reino de Deus, como era o Estado de Israel naquele tempo, né? Então, um dia a verdadeira religião será imposta pelo verdadeiro Estado, certo? Um dia, quando Jesus voltar, reunir o seu povo, né? E nós tivermos um novo céu, uma nova terra, aí vai vigorar realmente um governo teocrático, onde Deus vai governar, onde o Estado vai ser o próprio Deus que vai estar à frente do Estado. Mas esse é um dia vindouro e não funciona hoje. Então, é por isso que nós não cremos nessa situação, né? Então, o reino da nova aliança é superior ao modelo tipológico da época da antiga aliança. É uma questão muito profunda isso, né? Se a gente for começar a analisar os prós e os contras, a gente vai ver que eles têm muitos argumentos, só que eles se esquecem do propósito de Deus para o seu reino hoje, para a divulgação do Evangelho e para o crescimento da igreja.
Eu acho que todo o entendimento tá baseado nessa questão de não entender o propósito de Deus, ser o propósito de Deus, ou não anunciar o propósito de Deus, o reino de Deus na presente era que nós vivemos, né? Então, graça maior é mostrada a todas as nações nessa nova aliança, né? Então, o reino da nova aliança é superior ao modelo tipológico da época da antiga aliança. Então, graça maior é mostrada a todas as nações, concentração maior é colocada na permanentemente duradoura lei moral de Deus, né? O foco maior da minha vida, da vida do cristão e da vida do cidadão do reino hoje é as leis morais de Deus, é o caráter de Deus sendo impresso na minha vida, né? Glória maior é encontrada na pessoa de Cristo, o Rei ungido que derramou o seu Espírito sobre toda a carne, né? Cristo é o autor da nova aliança, né? Então, nós estamos finalizando a nossa aula. Eu deixo aberto para os professores, se quiserem comentar alguma coisa, se algum irmão quiser fazer alguma pergunta a respeito disso,